paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. João, capítulo 3, Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 1 a seguir. O título diz assim: Jesus instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento. E ele hoje está nos instruindo também, nos instruirá também acerca do novo nascimento. Esse canal chama-se Esclarecimento de Salvação. Para quem quer se salvar, salvar a sua alma e ter a vida eterna. Bendito seja Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura tornará o ventre de sua mãe a nascer? Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isso? Jesus respondendo disse-lhe: nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais nosso testemunho. Ora, se vos falei das coisas terrestres e não entendeste, como creria se eu vos falar das coisas celestiais? Então Jesus fez uma pergunta para Nicodemos. João, Evangelho de São João, narrado por João, no capítulo 3, versículo 1 a seguir. Então Jesus Cristo, essa é a palavra para o nosso livro espiritual, para o entendimento e esclarecimento da nossa salvação, da minha salvação, da salvação daquele que crê. Jesus Cristo veio para salvar homens maus, pecadores, dos quais veio salvar a minha alma. Eu não estou no Evangelho porque eu queria ser evangélico, porque eu queria ser cristão. Não. Eu estou no Evangelho porque Jesus Cristo, a palavra criadora, o Verbo eterno que se fez carne, habitou no meio dos homens, foi crucificado, vituperado, e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele, ressuscitando dos mortos, ele deu uma ordem para os seus discípulos, quando ele apareceu aos seus discípulos, a primeira aparição. Então ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Então está aqui João capítulo 3, Evangelho de segundo João capítulo 3, Jesus instruindo a Nicodemos. Ora, Nicodemos era um homem sábio, um homem culto, um homem que cursou as melhores faculdades da época, porque, bem sabemos, não precisa ser um estudioso, não precisa ser gabaritado, doutorado, para entender essa palavra. Porque a palavra já começa dizendo: Jesus instruiu a Nicodemos acerca do novo nascimento. Nicodemos está escrito na leitura, havia entre os fariseus, era um homem que tinha o entendimento da letra, da escrita da época, sobre a Escritura Sagrada, sobre o Filho de Deus. Era príncipe, e um príncipe não pode ser um analfabeto. Um príncipe não só pode ser um homem qualquer. Como que alguém ia fazer alguma pergunta para ele e ele não ter cursado nenhuma
faculdade, não ser um homem gabaritado, doutorado, de um patamar elevado. Mas ele estava numa religião, já estava nos preceitos judaicos, né? E ele precisava entender agora da salvação. Era príncipe, era conselheiro, instrutor de uma nação, que era a nação de Israel. Ele era príncipe de Israel, mas ainda não tinha entendido a salvação. Não tinha entendido aquele, mas ele, quando ouviu falar de Jesus Cristo, falou, eu vou ter com Jesus. Eu vou ter com Jesus. Como você, quando ouvir esse vídeo, você vai sentir um desejo de ter com Jesus. Como que eu faço? Eu já sou um homem caridoso, já sou um homem piedoso, seja homem ou mulher. Piedoso, caridoso, compro e pago direitinho, não devo para ninguém, não roubo nem um papel de uma bala de ninguém, de uma bala doce, está se falando de uma bala de hortelã, de frutas, de uma bala doce, e nem defrauda ninguém. Eu vivo uma vida reta. Está aqui, Nicodemos. Por isso que Nicodemos foi ter com Jesus, porque ele tinha uma vida aparentemente reta perante o Criador. Porém, faltava quem? A palavra criadora dentro dele. Então ele disse, pensou com ele, se eu for ter de dia com Jesus Cristo, a multidão é muito grande. Aqueles que se aconselharam comigo, que estão ali, os fariseus, que não era só ele, tinha uma cúpula de fariseu, estava seguindo a Jesus para pegar algum ato de Jesus para o acusar de alguma coisa perante o Sinédrio. Então, ele disse, eu vou ter de noite. O desejo entrou na alma dele, dentro do coração dele. Ele pensou, se eu for ter de noite com ele, fica mais fácil, porque só está ele e os seus discípulos. Então, vou descobrir, vou secretamente, à noite, ter uma conversa entre ele e eu. Certamente que se eu conversar só nós dois, ele vai me explicar e eu vou entender. E então ele já chegou, exaltou ao mestre, porque sabia que ele era um mestre acima de tudo e de todos, e disse, mestre, nós sabemos que tu és o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Tu faz crescer perna em um homem, tu levanta o coxo, o paralítico, o cego, o aleijado, até morto tu ressuscita. Então, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, o dono da salvação. Já estava dentro dele. Então, Jesus começou a explicar para ele. Aonde chegar essa palavra, o Espírito de Deus vai começar a te explicar, te esclarecer o que deve você fazer. O que você deve fazer para alcançar a salvação. Talvez você já está numa religião boa, que pratica o bem, que faz caridade, você tem tudo para ser salvo. Mas se não nascer de novo da água e do Espírito, não pode nem ver o reino dos céus, o reino de Deus. Então Jesus Nicodemos disse, Senhor, mas como é que eu posso nascer sendo velho? Eu sou um homem velho, cabeça branca, barba branca, eu sou um homem que já estou praticamente no fim. E o Senhor falou que eu tenho que nascer de novo. Ele disse, Nicodemos, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não pode entrar. Agora ele falou entrar. Primeiro ele disse, tu não pode ver. Depois ele disse, tu não pode entrar. Então nós nem podemos ver e nem podemos entrar no reino dos céus se nós não cumprirmos essa ordenação que foi dada por Jesus Cristo. Marcos 16. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Ele deu essa ordem por discípulo. Mas Tiago, João, Pedro, todos os discípulos de Jesus, os 12 que ele escolheu, depois ele escolheu, mandou uma missão de 70, mais 70 discipulados por ele, ensinados, porque discípulo quer dizer discipulados, ensinados por Cristo. Todos aqueles já se foram, já morreram. A sua carne morreu, mas a sua alma dorme no Senhor. Porque o que está com Cristo, que cumpre essa palavra, ele não morre, ele dá um salto da morte para a vida. Então a nossa vida não é essa vida mais que está aqui, a nossa carne. Nossa vida está escondida com Deus. Sendo permissão de Deus, qualquer hora, nossa carne dessa sepultura é pó. Do pó, o Senhor Jesus Cristo já diz que Ele é a palavra criadora, nosso Deus. No princípio Ele diz, tu és pó
Está lá escrito no livro de Gênesis. Quando Adão pecou, ele disse, por quanto fizeste isso, Adão? Tu vai trabalhar, lavrar a terra. Eu vou tirar você fora do paraíso, tu vai lavrar a terra. Com fadiga e canseira tu comerás por todos os dias de tua vida, até que tu torne o pó da terra, porque da terra tu foi tomado. Então essa carne aqui é pó, meu irmão, meu amigo, meu irmão. Não te preocupa com essa carne. Preocupa com o que tem dentro de você. A tua alma geme e chora, porque ela precisa de salvação. Mas nós precisamos nascer por essa palavra. Então agora não pode existir mais o eu. Eu faço, eu tenho, eu posso, eu sou, eu conheço, eu tenho entendimento, eu tenho sabedoria, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a faculdade, eu tenho a fazenda, eu tenho o carro, eu tenho o boi, eu tenho um avião, eu tenho 10 aviões. Isso não vale nada perante o nosso Criador. Se você tem uma condição boa, financeiramente falando, alguns milhões na sua conta, se você tem carro, fazenda, avião, deixa tudo isso de mão, meu irmão. Não se deixa guiar por isso, não. Se guia, se deixa ser guiado por essa palavra. Nicodemos tinha tudo, não faltava nada. Era conselheiro, era príncipe de uma nação. Mas faltava nele esse entendimento. Faltava nele o novo nascimento. Então aquele que não cumpriu essa ordenança de Jesus Cristo, não se batizou depois de adulto, confessando que só Jesus Cristo é o Salvador de sua alma, cumprindo a fé e a sã doutrina que foi dada aos primitivos cristãos, e permanecer na justiça, se convertendo a cada dia. Jesus Cristo não veio converter ninguém, ele veio convidar você à conversão, veio ensinar você a se converter, veio me ensinar a eu me converter. Ele disse aos discípulos, colocou uma criança em frente dos discípulos e disse, qualquer de vós que não se converter, como uma tal criança dessa, de modo nenhum entrará no reino de meu Pai. Pode passar por as águas do santo batismo, pode fazer isso, fazer aquilo, caridade e tal, mas se não houver a convenção de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de nós morrendo, a cada dia nós morremos um pouco. É como se nós tivéssemos uma caminhada, a nossa carne vai caminhando para trás, para que o Espírito suba, o Espírito vai subindo ao céu, a nossa alma vai se chegando ao Criador. A carne vai descendo, chegando o dia dela dormir, mas o nosso Espírito vai se renovando, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar a alcançar a estatura de varão perfeito e a coroa da vida eterna. Essa é a palavra, Deus seja louvado.